No ar, o programa especial Indústria tá na vida, tá em tudo. Oferecimento SESI, Senai e Fieng, pelo futuro da indústria. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à Indústria tá na vida, tá em tudo. É o nome desse nosso programa que trazemos para você a partir de agora. Você é nosso convidado a fazer uma viagem pelo passado, pelo presente e pelo futuro da indústria em Minas Gerais. Vem com a gente. Eu estou aqui no Museu de Artes e Ofícios de Minas Gerais. Esse museu fica na Praça da Estação, em Belo Horizonte. Essa praça, gente, foi fundada em 1897 e foi a partir daqui que a indústria de Belo Horizonte começou a se expandir. O museu conta a história de dezenas de atividades profissionais que deram origem à indústria de transformação em Minas Gerais. Aqui há mais de 2.500 peças originais dos séculos 18 ao 20, entre instrumentos, utensílios, ferramentas, máquinas e equipamentos. E é nesse espaço do museu, em meio a esse acervo tombado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que a gente vai falar um pouco sobre a história da indústria em Minas Gerais. Aqui ao meu lado está o professor e historiador Marcos Silva, que vai bater um papo com a gente para ajudar a entender um pouco melhor como é que é a história da indústria aqui no nosso estado de Minas Gerais. Professor, a indústria está na vida da gente há muito tempo, né? Sim, está. Aqui em Minas a indústria tem quase 300 anos, né? Ela começa praticamente um pouco tempo depois que os primeiros bandeirantes chegam aqui para explorar o ouro na região de Ouro Preto. Inicialmente era uma indústria mais caseira, uma indústria que tinha a intenção de transformar inicialmente o minério em ferro, porque era muito mais caro importar esse material naquele momento. A gente tem também um segundo modelo industrial, que seria a indústria têxtil, que geralmente era uma produção inicialmente familiar para o consumo. Depois a gente vai ter as pequenas fábricas, também familiares, mas já voltadas para a venda, né, para o mercado interno. Geralmente, inclusive, os maiores consumidores eram senhores de escravos que compravam um pano mais rústico para poder proteger os escravos. E a gente vai ter no século XIX já uma indústria com a tecnologia estrangeira que começa a explorar aqui o ouro subterrâneo, né, esse minério subterrâneo, geralmente ligadas à tecnologia inglesa, às vezes italiana, mas principalmente à indústria inglesa. Café, cachaça, minério de ferro, ouro e a indústria têxtil. A nossa história de Minas Gerais tem tudo isso cravado nessa história, né? A construção das cidades. Como é que essa indústria toda trabalhou para a construção das cidades em Minas Gerais? Olha, a indústria é um fenômeno tipicamente urbano, né? Desde as primeiras fábricas que surgem na Inglaterra, lá no século XVIII, com a Revolução Industrial, a gente passa a ter um fenômeno muito grande de urbanização, né? A população vai saindo do campo para as cidades, a indústria se estabelece nesses centros e vai potencializando o crescimento das cidades. E em Minas a história se repete, né, de forma semelhante. Então muitas cidades vão surgir em torno, às vezes, de ferrovias, que permitem o escoamento da produção industrial, a chegada de matéria-prima, e as indústrias começam a se desenvolver nesses espaços. Com isso, você cria um atrativo muito grande para a população interiorana que vai para essas regiões, em busca de melhor condição de trabalho, em busca de outras possibilidades de vida. Nós estamos aqui agora num espaço privilegiado, que é a Praça da Estação, né, onde está o Museu de Artes e Ofícios. Aqui, por exemplo, a história de Belo Horizonte exemplifica bastante isso. Belo Horizonte começa no entorno dessa praça, da Praça da Estação,
E poucos anos depois, nos primeiros 10 anos, o primeiro polo industrial belo-horizontino já surge aqui, no entorno da praça. Até a década de 40, esse vai ser o grande vetor econômico da cidade, a praça e as indústrias aqui no entorno, Serraria Souza Pinto, alguns outros espaços aqui muito conhecidos dos belo-horizontinos. Na década de 40, a gente vai ter um novo polo, no Barro Preto, e posteriormente a gente tem o grande polo industrial, que já vinha aí com a siderurgia, a partir dos anos 50, na região de Belo Horizonte, Contagem. Então a indústria sempre ela contribuiu com esse desenvolvimento urbano, e com o progresso econômico da cidade e do estado aqui em Minas Gerais. Professor, a gente vai mostrar agora umas imagens que mostram pestas que revelam o ofício da mineração no Brasil, que teve início com a descoberta do ouro, das pedras preciosas aqui em Minas Gerais. Isso na última década do século XVII. Professor, a indústria está em tudo, mas para a gente chegar a esse avanço, como é que foi esse processo todo? Nossa, é um longo processo histórico, que é até difícil a gente resumir em pouco tempo, mas em linhas gerais a gente pode saber que a gente sabe que a indústria mineira começa com a siderurgia, essa siderurgia mais doméstica lá, no iniciozinho do século XVIII. Depois a gente vai ter uma indústria têxtil que se desenvolve bastante aqui, inicialmente familiar, depois ela começa a ganhar um outro espaço, uma propensão maior com acionistas que vão além dos grupos familiares. A gente vai ter essa indústria no século XIX, que vai usar muita tecnologia estrangeira, sobretudo para trabalhar com a mineração em áreas profundas, em áreas subterrâneas. E a gente vai ter um surto industrial interessante em Juiz de Fora, no final do século XIX. Os cafeicultores, que lucravam muito naquele momento, começaram a investir esse capital na formação das primeiras indústrias. E a história de Minas Gerais era uma história que conta com uma lógica mais cosmopolita, Coincidentemente, a gente recebe ali naquele momento muitos europeus que vêm em busca de novas oportunidades aqui no Brasil, sobretudo italianos chegam naquela região e juntam essa tecnologia europeia com o capital que vem aí dos cafeicultores, e a gente tem ali um primeiro surto industrial mais forte, um surto industrial mais potente. Há um intervalo aí no início do século XX, onde aquela área começa a ficar um pouco decadente, mas a partir de 1930, com o governo Getúlio Vargas, onde a gente começa a ter um grande projeto de industrialização nacional, a região de Belo Horizonte, Contagem, essa nossa região aqui, que a gente chama aí da zona metalúrgica, ela começa a ganhar uma propensão muito grande. Investimento estatal muito grande, políticas que permitem a industrialização se desenvolver aqui nesse espaço, e a partir daí a gente tem um grande desenvolvimento industrial. Interessante é que aí se constitui um grande mercado interno brasileiro. Você tem mais estradas, mais possibilidades, e com isso a indústria tem um grande mercado para ser atendido, e ela vai se potencializando e crescendo. Na década de 50, é interessante registrar que o mineiro, Juscelino Kubitschek, quando vai governar o país, Juscelino cria uma política desenvolvimentista, traz até muita indústria e tecnologia estrangeira, mas com isso também a gente tem um novo boom da industrialização nacional. E a indústria mineira vai se especializando muito aí para atender essa necessidade brasileira, Nós vamos ter aqui os grandes polos siderúrgicos e a indústria cimenteira, que vai fazer parte desse esteio que vai garantir mesmo a sobrevivência e a manutenção da indústria nacional. Certo, professor, a gente vai ver agora algumas imagens que mostram o maquinário, que mostram as ferramentas que proporcionaram todo esse trabalho, inclusive da mineração que o senhor falou aqui. Quer dizer, ali também há uma tecnologia muito grande, que saiu do trabalho manual, mesmo braçal, que vinha essa tecnologia, vinha de fora para cá, para que as pessoas que trabalhavam aqui pudessem utilizar e tirar da terra o melhor proveito possível, Sim, eu acho que é até bom fazer uma justiça aqui à população negra brasileira. No começo, a siderurgia aqui foi possível porque esses negros que vinham da África traziam para cá esse conhecimento técnico. A gente tem na África ali, há muito tempo, essa história ainda ela precisa ser recontada, reestudada, mas a gente tem na África, por exemplo, muitos povos que já trabalhavam com o ferro, com a prata, então eles já trabalhavam com a lógica da siderurgia, e esses negros chegam aqui e trazem essa técnica para cá. Sem eles, a gente não conseguiria esse boom inicial. A indústria também ajuda a construir a cultura de um povo, Sim, na verdade a cultura é tudo aquilo que o homem produz, os objetos, os valores, os princípios que regem uma determinada comunidade. E a indústria, na medida em que ela se torna uma referência tanto na produção daquilo que a gente vai consumir, daquilo que a gente vai usar no cotidiano, se torna uma referência cotidiana de trabalho de milhares e milhares de pessoas, ela vai constituindo também, junto com a população, uma cultura, uma lógica própria desse espaço
tipicamente urbano, né? Uma lógica diferente dessa lógica rural. Hoje em dia é muito comum a gente ter museus industriais. Aqui na região de Contagem nós temos algumas antigas fábricas desativadas que hoje se tornaram museus, né? No processo pandêmico houve uma certa paralisação dos processos de visitação educativos, mas é um patrimônio muito interessante que conta para a gente muito dessa relação da indústria com as pessoas e com a cultura. Professor, diz pra gente o que a indústria do presente pode aprender com a indústria do passado. Olha, o Pedro Nava, ele tem uma frase onde ele diz que a experiência é como um carro com o farol virado para trás, né? Você já tem um caminho iluminado e você sabe percorrer melhor quando você observa quem já veio à frente. Eu acho que assim, são muitas possibilidades, mas eu acho que algumas referências são importantes pensando no momento que a gente vive. A gente só conseguiu ter uma indústria inicial aqui com o conhecimento técnico que os negros trouxeram. A gente só conseguiu ter uma indústria avançando com o conhecimento tecnológico que veio da Europa no século XIX, que os italianos trouxeram no final do século XIX, lá em Juiz de Fora, e posteriormente com os investimentos, né, a partir da década de 30. Eu acho que é importante que a indústria, com a força que os empresários, né, da indústria têm, talvez ajudar a pensar ou ajudar que a gente tenha políticas públicas que invistam mesmo na tecnologia, invistam mesmo na pesquisa, porque um país cresce, um país se desenvolve a partir do desenvolvimento científico, a partir do investimento em pesquisa e nos pesquisadores. Uma outra possibilidade que eu acho importante a gente pensar é que o período onde a indústria brasileira mais cresceu, dos anos 30 aos anos 80, foi onde a gente teve um grande mercado interno em expansão. Então a indústria não ficou dependendo apenas do setor, apenas da exportação. Eu acho que uma outra possibilidade interessante de se pensar é que preciso também que a gente volte ao pleno emprego, que a gente tenha possibilidades da população consumir mais, né? Ter empregos mais duráveis, né? Não empregos temporários, menos precarizados, para você garantir a possibilidade de um mercado interno que sustente a produção industrial e que garanta um desenvolvimento econômico um pouco mais constante, mais profundo para a sociedade. Só um comparativo, o Henry Ford, quando começa a industrialização dos Estados Unidos, uma das primeiras perspectivas que ele vai levantar nós precisamos de ter pessoas melhor remuneradas para que a gente tenha um mercado possível para consumir automóveis. E não é à toa que a experiência dele ficou uma experiência marcada e nós estamos aqui mais de 100 anos depois usando um exemplo dele para falar no presente. Certo. O nosso papo está muito bom, infelizmente está chegando ao fim, mas nesse pouco tempo de conversa deu para perceber que Minas Gerais ajuda e continuará ajudando a construir o país, né? Ah, sim. Nossa história é muito rica, é uma história muito envolvente e instigante. Eu convido as pessoas, né, que não conhecem esse espaço, por exemplo, né, o Museu de Artes e Ofícios, um espaço que tem um registro maravilhoso da nossa história, com a diversidade que ela tem, a nossa história é ampla e diversificada, que conheçam esse espaço, porque isso ajuda a gente a pensar melhor como nós fomos, como nós somos atualmente e pensar referências melhores para como nós queremos ser amanhã. É importante para todos nós nos conhecermos mais e a história é uma grande referência para a gente se conhecer. Muito obrigado, professor, pelas suas informações.